Existe uma grande diferença entre um livro assustador e um livro perturbador. Um livro assustador, ele pode até trazer alguns temas fantasmagóricos, violência, sangue, esse tipo de coisa, mas pra mim, um livro perturbador é aquele tipo de livro que ele pode até não ter nenhuma cena tão chocante, mas uma vez que você fecha a última página dele, ele continua com você por um bom tempo. No livro de hoje eu vou falar dos 3 livros que eu li recentemente que mais me perturbaram e ficaram comigo durante algum tempo. O terceiro, apesar dele ser o que menos tem cenas gráficas, foi o que mais me chocou, então fica comigo que eu vou explicar um pouquinho melhor quais são esses 3 livros e as principais diferenças entre eles. Oi gente, eu sou a Lu e esse aqui é o Luturinhas, meu canal onde eu falo sobre livros e alguns filmes. Se você gosta desse tipo de tema, já se inscreve, deixa o like que me ajuda muito a trazer esse tipo de conteúdo aqui pro canal. Bom, vamos lá, o primeiro livro da lista é O Jantar Secreto, do Rafael Montes. E eu tô começando por ele porque, assim, pra quem não sabe, o livro conta a história de 4 amigos que moram no interior do Paraná e vão fazer faculdade no Rio de Janeiro, mas começam a ter alguns problemas financeiros e revertem a algumas táticas extremamente duvidosas para suprir estes problemas. E aí, com o dinheiro entrando e tudo acontecendo, eles começam a se envolver numa rede de violência muito maior do que eles. E, enfim, eu gostei bastante do livro quando eu li, eu confesso que ele me prendeu muito. Eu li ele bem rapidinho, é um livro de linguagem extremamente simples, acho que é acessível pra todo mundo, apesar do tema extremamente pesado. Mas por que eu coloco ele em terceiro lugar nessa lista de 3 livros mais perturbadores? Porque pra mim, ele é um livro que te deixa tenso, ele é muito descritivo nas cenas de violência, ele é bem explícito, então, assim, ele fala tudo que ele tem pra falar. A temática é muito pesada, evidentemente, mas é um livro que, como ele é simples de ser lido, você vai lendo, e aí, pá, uma cena chocante, aí você fica meio, meu Deus do céu. E aí, enfim, passa, e aí mais uma cena chocante, e aí vai virando muito sangue, muita coisa acontecendo. E aí você acaba o livro e você fala assim, puxa, o que foi isso que eu li, sabe? Que bizarro, imagina acontecer isso na vida real. Será que acontece isso na vida real? É chocante, assim, mas é uma coisa que, pelo menos na minha realidade, graças a Deus, é uma coisa muito distante. Então, apesar dessas cenas extremamente explícitas e violentas, não foi um livro que me perturbou de eu ficar pensando nele depois, tipo, nossa, sei lá, não trouxe nenhum insight que ficou preso na minha cabeça por muito tempo. É só um livro que, como ele é muito violento, muito gráfico, muito explícito, você acaba ficando chocado enquanto você tá lendo. Isso, sem dúvida, é perturbador, porque o tema central do livro é um tema perturbador, porém, não é um livro que me deixou perturbada tanto assim depois que eu terminei de ler ele. Por isso que eu coloco ele no terceiro lugar dessa lista, mas indico a leitura se você gosta desse tipo de tema, se você é um fã de filme de terror, que já tem, assim, né, uma tolerância um pouco maior pra esse tipo de coisa, leia O Jantar Secreto, do Rafael Montes, porque é um livro bem divertido, assim, é rapidinho, a linguagem é super acessível, bem bacana. Isso se você já tem alguma tolerância pra esse tipo de tema. Vocês já leram O Jantar Secreto, do Rafael Montes? Vocês gostam? Qual a opinião de vocês sobre isso? Esse foi o único livro que eu li do Rafael Montes, eu sei que ele tem alguns outros mais nessa temática meio violenta, mas eu ainda não tive a oportunidade de ler, talvez eu volte a ler algum outro livro dele, teve até um que virou novela, se eu não me engano. E é isso, vamos para o próximo. Agora, o segundo livro dessa lista é o famosíssimo livro, que inclusive eu tenho até um vídeo falando dele aqui no canal. E se você gosta desse tipo de literatura um pouco mais pesada, um pouco mais densa, já deve ter ouvido falar dele como o livro mais perturbador do mundo, ou, meu Deus, o pior livro pra ler, o livro mais triste do mundo, que é Uma Vida Pequena, da Hanya Yanagihara. Gente, esse livro é polêmico, tá? Puxa, daria pra falar dele por horas aqui, inclusive por isso que eu tenho um vídeo falando sobre ele, vou deixar linkado aqui pra quem quiser assistir. Mas eu acho que ele já tá, assim, uns 10 degraus acima no quesito perturbação em relação ao Jantar Secreto, do Rafael Montes, porque, como eu falei, o Jantar Secreto, ele é um livro que tem muita violência gráfica, mas assim, violência física, entendeu? Então, é horrível imaginar as pessoas passando por aquilo, mas pra mim, pessoalmente, o que mais me perturba é a violência psicológica, mental, a questão da saúde mental envolvida num contexto de violência. E, bom, Uma Vida Pequena é basicamente sobre isso, é um dos temas principais do livro. Claro, né, o livro aborda vários outros temas, pra quem não sabe. Também é um livro que, curiosamente, acompanha 4 amigos. Nunca tinha visto esse paralelo, mas enfim, acompanha 4 amigos que moram em Nova York, cada um tem a sua própria vida, mas meio que o livro gira em torno do Jude, que é um dos amigos, e o Jude é uma pessoa com muitos problemas físicos e
psicológicos e esses problemas vão melhorando e piorando ao longo de todo o livro. Tem muita descrição de violência, tem muita descrição de acontecimentos terríveis, assim, desde psicológicos até sexuais da vida do Jude. E o livro acaba de uma maneira completamente devastadora, além de que são 800 páginas disso. Então, é um sofrimento bem longo. O livro não é só isso, vamos botar os pingos nos is. Tem muitas coisas legais e bonitas e emocionantes nesse livro que eu gostei. Inclusive até, de novo, indico a leitura se você for uma pessoa que tem intolerância para esse tipo de tema e dá uma pesquisada nos gatilhos antes de começar a ler. Mas por que ele é pior pra mim? Porque ele não é simplesmente pessoas ruins fazendo coisas ruins, que é basicamente O Jantar Secreto. Ele é um livro sobre uma vítima. O Jude, ele é uma vítima, ele foi vítima a vida inteira dele. E aí você fica muito triste, porque você fica, tipo assim, vendo ele tentando sair daquela situação e as coisas só piorando pra ele. Ele sofre muito psicologicamente também, então é um livro que te coloca num estado mental muito down, assim, tipo, ele te coloca dentro da mente do Jude, e a mente do Jude não é um lugar legal para se estar, porque ele é uma pessoa extremamente triste, com diversos problemas, então, assim, Uma Vida Pequena é um livro bem perturbador nesse sentido, bem pesado, porque ele te insere nesse contexto mental do personagem principal e é um contexto mental muito triste, pessoal. Então, assim, na minha escala de 3 livros, com certeza, Uma Vida Pequena é o livro número 2. Se você decidir embarcar e ler esse livro, cuidado, tá? Ele tem todos os tipos de gatilho que você imaginar. Até num ponto que fica demais. Até no vídeo que eu fiz falando sobre esse livro, eu falo justamente isso, que chega um ponto que é tanto acontecimento ruim, tanta coisa chocante, que você fica meio desensibilizado em determinado momento. Então isso acabou sendo um ponto negativo também, mas pra mim ele é um livro muito pesado por isso, porque ele mistura toda essa questão psicológica com a física e também um livro muito real. É um livro que ele é zero fantasioso, você consegue enxergar isso acontecendo com alguém perto de você. Então, por isso, pra mim, ele é o número 2. Vocês já leram? Qual é a opinião de vocês sobre Uma Vida Pequena? Gente, já vi tanta gente falando desse livro, as pessoas assim, ai meu Deus, que livro impactante. Eu não chorei, assim, não foi um livro que ficou, tipo, nossa, estragou minha vida, mas assim, é pesado. Quero saber a opinião de vocês. Agora chegou ele, o Master Pesado, o livro mais pesadelolândia, mais terrível, que eu mais demorei pra terminar de ler desse vídeo. Vamos lá. O terceiro livro dessa lista é um livro ganhador de prêmio Nobel, completamente em outra categoria dos outros últimos 2 livros que eu falei aqui, que é Ensaio sobre a Cegueira, do José Saramago. Gente, quando eu era criança, eu sempre via esse livro na casa dos meus pais. E eu ficava pensando que era a história sobre uma pessoa que simplesmente ficou cega, ou uma pessoa que era cega. Nunca imaginei qual seria a temática do livro, mas para os demais desavisados, o livro conta a história de uma pandemia aí global que se instaura no mundo em que as pessoas do nada ficam cegas. Gradualmente, todo mundo vai perdendo a visão. Enfim, tudo que acontece a partir disso. E o tema central do livro é como os humanos, né, as pessoas pensam que elas são super civilizadas e como a gente pensa que essa humanidade, essa civilização está dentro da gente, mas quando as condições sociais mudam, a gente retorna para um instinto muito mais primitivo e muito mais violento. E dos 3 livros que eu estou falando aqui, talvez o Ensaio sobre a Cegueira seja o que tenha menos cenas genuinamente violentas, sangrentas, pesadas, esse tipo de coisa. Mas que livro difícil, gente. Que livro difícil. Pra começar, que é um tipo de literatura um pouco mais complexo de ser lido, até pela própria maneira que o José Saramago escreve. Ele não usa nenhum tipo de pontuação, ele vai escrevendo uma coisa em cima da outra, os parágrafos são todos juntos. Eu demorei muito pra adaptar a maneira que ele escreve, isso foi até uma coisa que me atrasou um pouco no processo da leitura desse livro, porque até eu começar a entender quem tava falando o quê, enfim, demorou muito, mas eu acho que justamente essa sensação de maçaroca, de embolamento, contribui pra essa atmosfera super claustrofóbica que esse livro tem. Gente, Ensaio sobre a Cegueira foi um livro que me fez sentir suja, me fez sentir presa, claustrofóbica, perdida, me deu uma sensação de desesperança gigante, de sujeira. Existe, claro, cenas gráficas nesse livro também, de coisas que acontecem. Inclusive tem uma cena com algumas mulheres que é extremamente pesada, eu não vou falar sobre ela aqui, até pra não dar um spoiler, mas em algum momento, se vocês quiserem também, eu posso acabar fazendo um vídeo só pra esse livro, com spoilers e contando a narrativa dele. Mas esse livro é muito pesado.
tá? É muito pesado. A sensação, ele é extremamente sensorial, você sente os acontecimentos que estão acontecendo no livro. E por mais que ele seja o mais distante da realidade dos três, porque assim, é uma situação muito distante, talvez você imaginar uma epidemia de cegueira, ele é o que mais parece que escancara essa natureza e essa questão humana mesmo, de será que a gente é tão civilizado? Será que a gente é tão humano? Será que nossos valores são tão fortes como a gente realmente acha que eles são? Enfim, acaba expondo toda essa parte podre e ruim que existe dentro das pessoas, que em vez de colaborar, em vez de se ajudar nos momentos difíceis, criam situações cada vez mais violentas e perigosas. E foi um livro que eu fiquei o tempo todo pensando, meu Deus, se isso acontecesse comigo, como seria minha vida? O que aconteceria, entendeu? É um livro que te dá náusea, é um livro que te dá agonia, é um livro que as coisas vão acontecendo e você fica tipo assim, acaba, pelo amor de Deus, eu não aguento mais ler isso, sabe? E quando você termina ele, quando você fecha a última página, ele fica com você. De verdade, ele fica com você. Talvez seja por isso que é um livro ganhador de prêmio Nobel. Maravilhoso. Eu tava falando com a minha avó sobre esse livro. Inclusive, ela falou horrível. Jamais leria de novo. Acho que ela nem conseguiu terminar, tá? É um livro que realmente é um livro difícil. Dos 3 livros que eu falei aqui, pra mim, né, é o mais difícil, é o mais perturbador, tanto pela maneira que ele é escrito, quanto pela narrativa, pelos acontecimentos. É um livro muito pesado. Eu não indico a leitura pra todo mundo. Claro, tem a questão de você ser sensível para os temas que ele aborda, mas também não é um livro divertido, não é um livro leve, tipo, vou ler uma coisinha gostosinha aqui antes de dormir. Não é um livro assim. Para mim foi um livro que eu tive que me esforçar para terminar ele. Por isso não é um livro que eu indico a leitura para todo mundo. Eu indicaria talvez você ler algumas páginas, você ver essa questão da forma como ele é escrito, e aí você seguir adiante. Mas dos 3 ensaios sobre a cegueira é o mais pesado e, sem dúvida, talvez o livro mais impactante que eu já li em toda a minha vida. Mesmo ele não tendo a mesma quantidade de cenas e acontecimentos gráficos e violentos, tanto quanto os outros. Você já leu Ensaios sobre a Cegueira? O que você achou sobre ele? Eu acho que eu não conheço ninguém, ou quase ninguém, além da minha avó, talvez, que tenha lido esse livro, porque é um livro muito antigo. Não é um livro que geralmente os jovens leem, mas assim, vale a pena. Só cuidado. O que você achou dessa lista de 3 livros? Qual deles você já leu? Você concorda com a minha ordem de livros mais pesados de todos? Me conta aqui nos comentários, eu vou adorar saber. Se você não concorda, eu quero argumentos, tá bom? Não venha comentar assim, eu não concordo. Minha filha, tá bom. Não concorde aí na sua casa. Brincadeira. Não concorde comigo, discorde de mim, só que explique por quê, eu quero saber o ponto de vista. E outra coisa também, deixe aqui nos comentários quais livros você leu que você considera que foram os seus livros mais perturbadores e por que eles foram tão perturbadores. Eu gosto desse tipo de temática, eu sou muito fã também de filmes de terror, então se eu não tiver lido o livro que você indicar, eu vou adorar ler. É isso, obrigada pelo seu tempo e até a próxima!